neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu te visitarei de acordo com a minha promessa, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Graça de Deus, infinito amor, graça que excede
Eu te visitarei de acordo com a minha promessa. Ouvintes, aqui temos uma promessa de cumprir uma promessa. Elohim, Deus, o Senhor, fez uma promessa para Abraão e logo lhe afirmou: eu te visitarei de acordo com a minha promessa no tempo de vida. No tempo de vida. Em outras palavras, que você terá nada, absolutamente nada, poderia aniquilar Abraão e Sara antes que aquela promessa fosse cumprida. Que era justamente de terem um filho. Isso nunca deve ficar cansativo, enfadonho. Isso nunca é super enfatizado. Isto por quê? Preste atenção. Deus não fez uma promessa de transformar Abraão e Sara para logo em seguida eles alcançarem um filho. Deus fez a promessa do filho. Vejam quanto os gentios ficam para trás em relação à fé apostólica e profética. Enquanto nós temos a promessa de transformação para a manifestação do Filho. E Abraão creu com tudo e viveu por aquele tudo que ele creu. E coloque aí dentro do parênteses: nada, absolutamente nada, pôde cancelar a vida de Sara e de Abraão. A promessa tinha que se cumprir, porquanto o autor da vida havia falado, prometido. Não existe coisa mais segura, mais exuberante, mais aprazível do que ter uma promessa. Uma promessa bem entendido, de quem pode cumprir. Nós temos o caso da prima órfã. A prima órfã, ela recebeu uma palavra, uma promessa daquele milionário de Chicago. E ali foi tudo. Ela não estava cogitando, ela não estava pleiteando, não estava sonhando com aquela promessa. Ela jamais pensava, jamais pensou, jamais pensara que aquele milionário iria procurá-la ali no curral e fazer uma promessa para ela de casamento, enquanto ela estava lavando as roupas, as louças, as vasilhas da grande festa que acontecia lá fora.
Ela nunca cogitou aquilo. Ela não se preparou, não se embelezou para atrair o homem. E ali estava então uma promessa que seria cumprida dentro de um ano, como se cumpriu. Abraão e Sara não estavam procurando mais por um filho, esperando um filho. Eles estavam com o assunto encerrado, fora de cogitação. Seria absurdo, psicose, eles ainda pensarem em ter filho um com o outro. Então havia cessado toda a aspiração que eles tiveram durante todos os anos de vida de casados que eles tiveram, vivendo tão bem, tão amorosamente, não puderam alcançar filho. E por fim, eles aceitaram a situação, porque a idade chegou e todas as possibilidades que Sara tinha de mulher acabaram, como também Abraão. Agora sim. Você vem para esse ambiente, para essa atmosfera, e pense, você que já foi iluminado, foi revelado, através da mensagem da hora, você estava buscando, você estava esperando tão grande promessa do arrebatamento? Não, o mundo evangélico tem a promessa do arrebatamento. Eles pregam escatologia e as últimas coisas e a segunda vinda de Jesus magistralmente. Mas isso nunca foi vivificado como uma promessa que leva a pessoa a viver e dar a vida por ela. Agora, no caso de Abraão e Sara, no caso do eleito, ele não estava esperando por isso. Nós não estávamos. Como você que talvez hoje mesmo possa ser surpreendido com a grande verdade da promessa de Deus nas Escrituras, de enviar Elias, manifestação do ministério do Filho do Homem, a revelação dos 7 selos, dos mistérios de Deus, através do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Sendo manifestado aqui através de um ministério. A grandeza daquela promessa de Elohim para Abraão estava justamente na maneira que eles iam crer naquilo. Deus jamais faria tal promessa para a pessoa que não cresce. Tanto que Sara, a princípio, quando ouviu a promessa sendo feita para o seu marido, de ser visitado no tempo próprio de vida e dar-lhe um filho, ela sorriu por causa da sua falta de possibilidade humana. Até foi o bom senso que a fez sorrir, como que dizendo,
Como que eu posso dar um filho ao meu senhor? Porque ela chamava o marido de senhor. Como posso eu dar um filho? Quem sou eu? E ela não morreu, porque ela estava no marido e a sua fé foi por representação do esposo. Isso fala perfeitamente da igreja e Cristo, o esposo. Ela não se perde, não morre, porque ela está em Cristo. E o que está nela, está nele. O que está nele, está nela. Então a fé que Abraão sustentou, valeu por Sara, porque ela estava nele. Se ele vivesse uma dúvida, ela estaria nele, vivendo aquela dúvida. A mulher de Ló foi assim com o Ló. Mas é tão grande isto. Quando ela sorriu, ela morreria. Não morreria, não morreu, porque estava em Abraão, no marido. E desde então, ela passou a ser uma beneficiária da fé de seu esposo. E ao cumprir o tempo da promessa, ela se viu completamente transformada. Ela viu seu marido jovem novamente. E agora, com uma vantagem, ela tinha a madre aberta, coisa que nunca havia acontecido na sua vida anterior. A madre aberta para ser mãe, para conceber como concebeu. Você tem que crer na Bíblia, meu irmão. O crente precisa crer na Bíblia Sagrada. O diabo vive insultando a Bíblia Sagrada a ponto de teólogos quererem apoiar espíritos de demônios céticos, incrédulos, ateus, tentando invalidar a existência de Abraão, dizendo que Abraão não existiu. Se ele não existiu, então Jesus enganou. Paulo enganou, fazendo referência dele. A Bíblia Sagrada não existe, então. Mas, na verdade, ele gozou da transformação ainda neste corpo, teve problemas com sua bela esposa que foi transformada, sepultou a sua esposa depois, não aceitando de graça a terra para sepultá-la, o túmulo, a sepultura, ele fez questão de pagar pela sua esposa, e depois ele tornou-se casar e teve mais filhos. Isso depois de cumprida aquela promessa de Deus. Isso é maravilhoso. É para você, é para mim, é para nós. Essa Bíblia comum, popularizada, isso fica ridículo para o mundo que naturalizou a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, o nome evangélico. Está tudo naturalizado.
Mas agora, como sempre existiu um povo vivendo pela fé, um povo ao qual é endereçada aquela palavra de consolo, de conforto: não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai vos agradou dar-vos o reino. E não é o reino deste mundo. Ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Esse reino é eterno. Existe um povo que vive por esta promessa, que está vendo os dias de Noé se cumprirem, os dias de Sodoma e Gomorra. Por isso vê a manifestação do ministério do Filho do Homem perfeitamente, crê sem dúvida alguma, como Abraão creu naquela promessa. A promessa de Deus tem que ser uma coisa completamente impossível para os homens. É uma coisa que só pode ser possível para Ele. Não é essa promessa de dar chuva e sol para joios e trigos, cura divina, manifestações do Espírito. Isso é outra coisa. Isso está aquém. Isso foi aniquilado de acordo com 1 Coríntios 13. É falando mais do que o poder mecânico que possa transportar montanhas, que é o amor ágape, o amor divino, a expressão do poder de Deus. Você com Abraão, nós com Abraão. E para melhor acentuar, como Abraão, temos uma promessa de quem pode cumprir, promessa que é impossível para mim, para todos nós, daquilo que não sou digno. Abraão não tinha nenhuma condição de ter filho. Nós não temos nenhuma condição de irmos no rapto como estamos, mas temos uma promessa na qual nós cremos e glorificamos a Deus por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em que as palavras não
Boa noite com Jesus, né? Amém? Na mensagem do sextuplo propósito, no parágrafo 19, o profeta irmão Branham diz que nem nós, nem ninguém, nem os anjos do céu sabe o dia da vinda do Senhor Jesus. Quanto a isto, eu concordo, que não sabemos. Mas o profeta diz que sem Jesus, nem Jesus sabe, só o Pai sabe desse dia. Mas Jesus é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que Jesus Cristo é o próprio Deus. Agora, como que ele não sabe daquele dia? É mistério que ele saiba, eu creio. Correto? Por favor, me explique isso, estou em dúvida. É simples. Para começar, não foi o irmão Branham quem disse. O irmão Branham faz... Às vezes a gente fala uma coisa assim, já com amparo bíblico. Em São Mateus, capítulo 24, verso 36, Jesus diz: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora, os trinitarianos baseiam muito nisso aí para dizer que o Filho é uma pessoa distinta do Pai. Mas não quer dizer isso. Isto aí, nós vamos lembrar dos ofícios. E ele, como filho, ele não sabia, como filho. Porque ele estava no cumprimento de uma missão aqui na Terra. E ele estava suposto a fazer somente aquilo que competia à sua missão. E isto aqui é exatamente o segredo do sétimo selo. Porque o profeta disse que Jesus não sabia quando respondeu aquilo. Porque o filho, né? E o profeta diz que se aquilo fosse revelado, então Satanás mistificaria, porque esse segredo que ficou por revelar se refere exatamente a este, o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos a revelação da unicidade de Deus, nós temos que ter a revelação também dos ofícios, ao mesmo tempo. Porque nós não somos como as chamadas testemunhas de Jeová e os unicistas. Mesmo, testemunhas de Jeová são dois apenas. Os unicistas é só Jesus. O profeta disse, não, não é só Jesus. Não são apenas dois. É um só Deus com três ofícios. A trindade de Deus são três ofícios, não três pessoas distintas. Ninguém vai encontrar três deuses lá em cima. Não existe tal coisa como isso. Mas Deus se submeteu a ofícios. Como rei, ele reina. Como sacerdote, ele intercede. Como profeta, ele ilumina. O Espírito Santo ilumina. Então ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. E quando ele está no exercício desse ofício, então é aí que ele se limita
Para começar, aí é onde ele é o princípio da criação de Deus. Mas não existe filho eterno. Jesus não foi criado. O princípio da criação de Deus é aqui, na dimensão humana, quando ele nasceu. Então é simples. É simples, desde que sejamos revelados, é claro, em relação aos ofícios. Eu creio que o irmão está sendo revelado agora, né? Está completando mais a sua luz. Então, Jesus disse, olha, eu não vim para julgar o mundo. No entanto, ele era Deus. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ele sabia o segredo dos corações, estava suposto a revelar somente naquilo que concernia às pessoas, à dimensão humana. Porque como ofício de filho, ele tinha que tratar apenas do assunto do pecado do homem. Os apóstolos, eles fizeram essa pergunta para Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele estava completamente recluído na tenda humana. Veja, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aquilo que pertence a vocês, façam. Em outras palavras, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas aí, para simplificar mais ainda, você pega uma libertação total, a mensagem, parágrafo 87. E o profeta diz, ele era totalmente homem. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. E como homem, ele estava sujeito, ele se submeteu, se humilhou, inclusive indo até a morte, sujeito a todo o propósito de Deus em relação a essa dimensão humana. Agora, como Deus, ele sabia. Como filho, ele não sabia. Acho que completa, não é? Vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nós te pedimos, ó Pai, que esta palavra seja revelada mais e mais aos nossos corações, porquanto é através dela que o Senhor venceu a Satanás, bem como também é através dela, unicamente através dela, que nós poderemos vencer. Em nome de Jesus Cristo, ajuda cada um na sua saúde, nos seus negócios, nos seus trabalhos, em todos os seus passos,
na dor, na aflição, na necessidade, na saúde, na doença. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós estamos dentro da letra A ainda, e tivemos que abreviar o estudo sobre o homem, porque ele é infinito praticamente. E o homem, é claro, está lá no H, né? Mas ele partiu de Adão. Então, partindo de Adão, nós estudamos, em parte, o homem. Agora nós vamos ver aqui um pouquinho só sobre animal, relacionando também com assim diz o Senhor. A maior riqueza, a maior segurança que uma pessoa pode ter aqui na terra é o assim diz o Senhor. Isso é tão profundo, é por isso que a gente não pode, a pessoa que tem a revelação disto, do assim diz o Senhor, ela não crê em credos, em dogmas, em denominações, porque eles não podem ter o assim diz o Senhor. A denominação, o assim diz o Senhor, passou por elas, em porção, através de Lutero, João Wesley, esses mensageiros, os dons espirituais. Agora, nós estamos no fim da coisa. E a coisa mais estranha que pode existir nesta época é o homem ouvir assim diz o Senhor. O Papa não diz assim diz o Senhor, o arcebispo também não diz, e eles fazem muito bem em não dizer. Os pastores não dizem assim diz o Senhor. Somente o profeta de Deus pode dizer assim diz o Senhor. É uma linguagem, é um termo peculiar de profeta nas Escrituras, no Velho Testamento. Você quase não vê isto no Novo Testamento. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso quer dizer, não vê o termo. Mas Paulo andou sob assim diz o Senhor. João também, Pedro, toda a igreja primitiva. Agora, esse assim diz o Senhor é tão profundo, uma coisa sem medida. Para vocês terem uma noção do que significa assim diz o Senhor, o profeta diz assim: se o Senhor me disser, eu chamarei o mundo para ver a ressurreição de Washington. Isso quer dizer, chamaria o mundo todo para ir lá no túmulo de Washington e chamaria Washington de volta. E essa era realmente a confiança que ele tinha no assim diz o Senhor. Porque todas as vezes que ele tinha o assim diz o Senhor, aquilo nunca falhou. Podia ser o que fosse. Podia ser um menino esbagaçado por um caminhão, como aconteceu lá na Finlândia. Aquilo era assim, diz o Senhor. Vocês estão entendendo?
numa proporção tremenda, de extremo praticamente, porque uma criança esbagaçada por um caminhão carregado, espatifada, olhos projetados, veias estraçalhadas, pernas todas estraçalhadas, morreu na hora, virou um bagaço. Mas aquilo era assim, diz o Senhor. Era tanto assim que ele chamou, e ele chegou lá e diz assim: se essa criança não se pôr de pé, eu porei uma placa nas minhas costas, que eu sou um falso profeta. Agora, a gente saber disso, que em pleno século XX, Deus visitou a terra com esse assim, diz o Senhor, é tremendo. Olha, presta atenção. Ele falou a palavra, a criança se pôs de pé, perfeita. Perfeita. Eu tenho fotografia dela já grande. Sem nem um arranhãozinho no corpo, não quer dizer que foi para o hospital fazer emenda, não. Fazer plástica, essa coiseira toda, não. Enxertos e coisas. Não tinha como, teria que pegar o bagaço. Mas isso era o mesmo Deus, o mesmo Senhor que soprou nas narinas de Adão. Só mais um exemplo. Quando chegou na casa da irmã Hat Muser, e que ele estava contando sobre a palavra falada, ele falava a palavra e aparecia o esquilo lá no galho da árvore. Ele atirava, o esquilo caía. Ele levou para casa, eles comeram daquilo, do esquilo da palavra falada. A palavra falada é que do nada vem a existência. Agora, isso aqui é fantástico, né? Isso é a primeira maravilha do mundo. Mas a televisão não pode ver isso. O mundo não pode ver isso. A mídia, a imprensa não pode ver isso. Ele contando isso para a irmã, aquela viúva, e ela disse, quando de repente ela disse, eu creio nisso, irmão Branham. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Quando ela disse eu creio, ela não disse só de boca, não. Você sabe quando você crê numa coisa que não é trabalhado, não é forçado na mente, não é a matéria de consciência apenas. Aquilo está natural em você. Você não força para aquilo. Aí de repente ele disse para ela, agora você peça o que você quiser. Você tem dificuldade, você está trabalhando na lavoura aí, você é viúva, peça $1 milhão que virá aqui na sua mesa. E viria mesmo. A irmã dela era paralítica, estava na cadeira de rodas. Ele disse, se você pedir a cura de sua irmã, ela vai andar agora. Mas naquele mesmo instante, seus 2 filhos estavam lá brincando, rindo daquilo. Ela disse, irmão Branham, eu peço a conversão, a salvação dos meus filhos. E ele apenas olhou para aqueles 2 garotos. Eles começaram a chorar. E se converteram ali mesmo. Agora, isso é o assim, diz o Senhor. Isso quer dizer, se a sua mãe
estivesse hospitalizada, não importa se ela tem 90 anos de idade, lá na UTI, e o Senhor vinha e dizia para ele: olha, ela não vai morrer. Ela não vai morrer, ela vai se levantar, você ainda vai falar com ela, como aconteceu com o irmão Parks Daut, obrigado. Já com 90 anos de idade, né? Então aquilo era assim, diz o Senhor. Você podia sair descansada, fosse câncer, fosse o que fosse. É assim, diz o Senhor. Acabou. Não tem que discutir, não tem que chorar, não tem que suplicar, não tem que perder sono, nem nada. Pode dormir, porque isso é assim, diz o Senhor. Agora, isso é muito pesado para nós. Porque quando ele chega e diz: irmã, não corte o seu cabelo. É assim, diz o Senhor, dizendo: não corte o seu cabelo. Por quê? Porque a mulher perde poder sobre os anjos, como São Paulo ensina. Então isso é assim, diz o Senhor: não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, não seja maledicente, não saia falando das pessoas. Tudo é assim, diz o Senhor. Não faça isso. Isso, assim, numa síntese, fecha o assunto, não é? Tanto para um lado como para o outro. Agora, nós temos ou não temos assim, diz o Senhor? A Bíblia é um assim, diz o Senhor. A mensagem é assim, diz o Senhor. Em relação aos benefícios próprios, físicos, materiais, não importa. Porque mesmo não tendo profeta aqui, nessa terra, conosco, ele já partiu, mesmo não tendo, o assim diz o Senhor está aí também em relação aos seus problemas, às doenças. Quando você leva um caso a Deus, fique sabendo, aquele caso já tem um assim diz o Senhor sobre ele. Quer seja para partir, para levar aquela pessoa, ou quer seja para curá-la. Ele continua curando. Nós não lemos aqui domingo passado a irmã testificando que foi curada de câncer? Quando chegaram lá no hospital do câncer, que os médicos fizeram novos exames, não encontraram mais nada? O que foi aquilo? Foi o assim, diz o Senhor. O Senhor falou com aquela doença para sair dela, quando a igreja orou. Mas eu não posso ficar preso, porque é difícil, a gente prega, tem que pregar, e eu sou muito custoso de fazer esse tipo de trabalho. Eu estou fazendo trabalho aí de vídeo, e eu tenho que estar me segurando, porque logo eu quero é pregar, né? Aí a sequência pode ser prejudicada. Mas vamos ver aqui. No parágrafo 93 do quinto selo. Quinto selo, parágrafo 93. Então, quando o animal saiu na forma de um homem para combater isso, agora a igreja, não se esqueça disto, não olvidem. E ele faz um apelo. Veja o quanto isso é importante.
Esse apelo aqui está bem destacado na mensagem, nesse parágrafo. Recordem isto durante todos os dias de sua vida. Recordem isto durante todos os dias de sua vida. Mas o que é tão importante assim, neste caso aqui, que o profeta quer que a igreja recorde isto durante todos os dias de sua vida. Vamos ver o que é? Estes animais são corretos. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é assim, diz o Senhor. Vejam aqui, esses animais se referem exatamente ao leão, ao boi, ao homem, à águia. E isso está em Apocalipse, capítulo 6. Por quê? São 4 criaturas que saíram em cada dispensação do anticristo, falso profeta e besta, para resisti-lo. Respectivamente, cada um dentro da sua era própria. E ele está pedindo para a igreja não esquecer-se disso nunca. Quando você vai falar uma coisa importante para sua filha, que pode até determinar o futuro dela, você pede para ela: minha filha, senta-te aqui. Isso aqui não é ladainha, não é sistemasia minha, não é complexo meu, não é pensamento meu, isso é experiência da vida. Não te esqueças nunca disto. E aí então você dá um conselho para ela, que está relacionado com sua vida, com sua honra, com seu futuro, e que pode até salvá-la. Minha filha, eu quero que você nunca se esqueça disto. Olha, uma mulher precisa ser aciada, uma mulher precisa, em primeiro lugar, tomar conta de casa. Uma mulher tem que gostar das coisas limpas, das vasilhas limpas, das roupas limpas, da casa limpa. Ela não pode ser nada na vida antes de saber cozinhar, porque ela é mulher. Ela não pode fazer nada na vida antes dela saber manter uma casa limpa, roupa limpa, higiene. E eu não quero que você se esqueça disso nunca. Mas no dia a dia aquela mãe está ensinando aquilo, desde criancinha. Mas tem um dia que ela enfatiza aquilo, que ela destaca aquilo como um pedido de mãe, como um pedido de pai. Minha filha, você nunca faça isto com o seu marido. Meu filho, você nunca faça isto com a sua mulher. E descreve aquilo. Coisas que vem ensinando. Assim faz o profeta. Ele vem ensinando. Mas de repente a gente encontra uma ênfase dessa. Quer dizer que conhecer este assim diz o Senhor é fundamental para a igreja? Perfeitamente. O que nós acabamos de ver aí nessa pergunta, a resposta, a revelação sobre os ofícios de Deus é fundamental para não sermos enganados. Porque há muitas pessoas que chegam a se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e até crerem na mensagem, no profeta. Mas Jesus disse que, de repente, o calor lá fora é muito, e a semente, então, pode ser queimada, pode morrer.
E então os denominacionais começam a confundir aquela pessoa. Ter a revelação dos ofícios, desses 3 ofícios principais de Deus, é fundamental para não causar essa confusão, porque isso é assim diz o Senhor. Esses 3 ofícios. Agora, o leão. Que conhecimento que isso nos dá? Nós temos os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Mateus apresenta ele como rei, que é o leão. Marcos já é o sacrifício, é o boi. Essa apresenta mais a parte sacrificial, que é o boi, de carga, e por último vai para o sacrifício. Lucas já é o homem. Nós podemos, se tivermos tempo, nós vamos debulhar mais isso aqui na frente. Já o homem, inclusive, através desse homem, dessa criatura, o mundo demoníaco das indulgências e das penitências que enriqueceram o Vaticano foi resistido. Isso começou lá com Lutero, porque Lutero leu na Bíblia, acorrentada, escondida, presa, que a salvação é de graça, é pela fé. E ele via tanta gente, inclusive ele sangrando os joelhos, fazendo penitência, e ele via gente comprando indulgência do Vaticano para pecar. Quem podia comprar mais, pecava mais. Quem não podia comprar mais indulgência, tinha que comprar menos, pecar menos. Mas o homem, Deus levantou o homem. E quando ele ia subindo aquelas escadarias de joelhos, sangrando, o Espírito Santo veio e disse para ele: Lutero, isso é de graça, não é através de sacrifício assim, de penitência. Isso é pela fé. Caso contrário, o que valeu o sacrifício de Jesus lá no Calvário? E eu só acrescentando, por que um ladrão foi direto do Calvário para o paraíso, sem passar por purgatório, reencarnação, essa coiseira toda? Por que a Maria Madalena foi a primeira a encontrá-lo? Estava no Pentecostes, depois cheia do Espírito Santo. Por quê? Então, Lutero, não é isso. E olha, desde então, Deus começou a usar homens, e inclusive essa Bíblia foi traduzida por todas as línguas, idiomas, dialetos. A Bíblia está, é o Evangelho que seria pregado a toda criatura. O homem. Mas vem a águia, que é João. E a águia, você sabe, o que vai terminar? Ela voa, ela ganha as alturas, ela sobe. Vamos ver aqui. Há muita coisa, veja. O animal em forma de homem saiu com o poder de Deus, pela sabedoria dada também por Deus, e trouxe a igreja da idolatria outra vez a Deus. Porém, encontramos que nessa mesma era da igreja, quando começaram a denominar-se, fizeram a mesma coisa que no princípio, o que fez Roma. Agora produziriam filhas daquela igreja, e que diz?
não te tenho encontrado perfeita. Porém, ser vigilante e confirma as poucas coisas que restam. Agora escutem a advertência de novo em Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Em outras palavras, lembra-te de que saíste de tão grande corrupção. Não te esqueças de onde você saiu. Não voltes para lá. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus usa a expressão ladrão. Eu virei sobre ti como um ladrão. Ele disse: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria minar a sua casa, ele se preveniria. Ninguém sabe a que hora o ladrão vem. Chegam a dizer que o brasileiro fecha a porta depois de roubado. É sempre assim. Então Jesus usa isso lá no Evangelho e usa aqui no Apocalipse esse termo, como um ladrão. Que o ladrão, ele só vem na hora que você não está esperando. E ele tomou essa ilustração, que ele virá como ladrão. E é justamente numa hora de grande confusão, e de tanta apreensão, de tanto agarramento com as coisas necessárias. É que ele virá. Mais atrás, lhes avisou que ia tirar o candeeiro. Lá antes disso. O que é? A luz da igreja teria que sair. Como saiu? Ela perdeu a luz. Ela virou um poder político, religioso e monetário. Dinheiro, política e religião é o negócio dela. E o lema dela foi sempre esse: quanto mais manter o povo na ignorância, mais esse povo crerá nas nossas superstições. Por isso aí nós temos um país que guarda os dias de todos os santos, e depois na folhinha cada dia tem um santo. E cada dia se pervertem mais. Você liga o rádio, televisão, pega o jornal, se torcer sai sangue. Não tem uma notícia que presta. É só assalto, é só injustiça. Sequestro. Com essa santaiada toda aí, não sei o que está valendo. Ah, Jesus, o que é isso? A luz saiu da igreja. E ela se apegou nessas coisas. Depois para a nação por causa de Corpus Christi. Já tem a sexta-feira da paixão, já tem o Natal dia 25, que é outra chantagem comercial. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. É comércio e religião. Tudo mentirada que veio de lá, daquele pacto dela com os pagãos que adoravam o sol, e o dia do sol é dia 25. Porque o nome original, o domingo já quer dizer o dia do sol. Lá no inglês, domingo é Sunday, dia do sol. E ela entrou diretamente em um sistema organizado de trevas pagã, tal como o sistema de onde saiu. Ali, todavia, está hoje. São gente de coração honesto que creem que isso é verdade. São iguais os protestantes com os católicos, seis de um e meia dúzia de outro. Tudo igual. 6 de um, meia dúzia de outro.
É isso que fará o ecumenismo. A grande imagem da besta. Seis de um, meia dúzia de outro. Dá na mesma. Exatamente segundo a palavra. Foi a sabedoria humana. Oh, como amo isto! Escutem bem como lhes avisa. Estamos de acordo. Se não, escreva-me, pois, suas perguntas. Que os animais se encontram perfeitamente identificados em cada era, como a Bíblia os tem identificado? Por que que Lutero foi tão veemente, foi tão tremendo? 99 teses. E o inferno levantou contra aquele homem? A história também prova o que tem feito e vemos aqui o que fizeram. Eu não sabia isso antes. Estava sentado no quarto quando vi estas coisas tão claras como vocês me veem a mim. Tem que estar corretas porque enquadra com a Bíblia. É assim diz o Senhor. Gente, um povo que está ouvindo assim diz o Senhor, não pode se dar para o povo mal, assim, vamos dizer, um povo que não é bem-aventurado, desventurado, né? Mal-sucedido. Não pode não. Deixa-me ver aqui, ainda no quinto selo, parágrafo 66 e 67. Meu tempo já foi. Agora temos visto que o diabo mudou de bestas 4 vezes. E essas bestas foram seus poderes que revelou ao mundo. E como veio a terminar sobre o cavalo amarelo, a cor da morte. Agora, os nossos visitantes, talvez nunca ouviram uma palestra como essa, talvez, sobre o Apocalipse. Mas é o seguinte, o Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer tirando o véu. O diabo odeia a revelação do Apocalipse. Ele odeia. Ele não está mais incomodado com religião, com ler a Bíblia, com essa coisa toda. Ele odeia exclusivamente esta mensagem, porque essa mensagem desmascara ele, tira o véu, revela a coisa, do Gênesis a Apocalipse. A revelação aqui mostra que Caim não é filho de Adão. Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente. E o diabo não gosta disso. Caim nunca teria matado seu irmão Abel, se ele fosse uma criação original. Mas quando a serpente veio a Eva, ela era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem. Inclusive ela falava, ela tinha faculdades. Deus tirou dela e ela passou a se arrastar no chão. E a ciência diz que há um elo perdido entre o chimpanzé e o homem. A ciência comprova isso. Existe um elo perdido. É porque Deus tirou de circulação. Agora, ele odeia isso. Ele odeia a ponto de matar. Ele não quer que o Apocalipse seja revelado. O Apocalipse seja revelado. Estudar teologia em seminário, ele pode estudar. Isso aí não tem importância não. Porque quanto mais vocês estudarem, mais cegos vocês ficam. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens.
o termo besta, muita gente fala, bom, por que chama o Papa de besta? Porque ele tem um número 666, Vicaveris Filii Dei, tira os valores do algarismo romano, ele dá 666. Não quer dizer que ele seja um mau homem, uma besta do campo, uma mula, um cavalo, não é isso? Isso quer dizer que é poder. Besta na Bíblia quer dizer poder, força. Os Estados Unidos é uma besta no Apocalipse. Apocalipse 13. 13 listas na bandeira, 13 colônias que colonizaram ali e que sarou a ferida da besta, da outra besta, porque isso tem cumprimento. Constantino sarou a ferida da besta pagã, foi uma besta, um poder. Quando ele se converteu, entre aspas, os cristãos oraram por ele, não é? E ele venceu. Então ele se tornou cristão, entre aspas. E quando saiu de novo, como cavaleiro do cavalo vermelho, outra cor, outro poder, outro ministério, Deus mandou outro poder para combatê-lo e assim reter sua igreja. Saiu o terceiro e de novo Deus mandou sua terceira besta para fazer o anúncio. Saiu o quarto e Deus mandou o seu quarto, que foi a águia. Então ali nesse tempo terminou o anticristo e também as eras da igreja. Agora vejam bem, isto aqui é algo tremendo. Agora ele está falando aqui no presente em tempo futuro. Porque a igreja noiva vai desaparecer da terra justamente em cumprimento disso aqui, ó, finalizando as eras da igreja. Para mim, as eras já acabaram. Já acabaram. Laodiceia, eu estou fazendo um trabalho aí, gravando, então eu mostro como ela saiu da carroça, veio para o automóvel, do automóvel ela veio para o avião, do avião ela pegou a espaçonave, saiu fora da terra. A carroça, o automóvel, veja só, ela deixou a carroça e passou para o automóvel. Deixou o automóvel e passou para o avião. Deixou o avião, passou para a espaçonave. Exatamente igual. Lutero foi a carroça, porque estava brotando as verdades que tinham sido semeadas depois da Era Negra. Foi a carroça. João Wesley foi o automóvel. Os dons espirituais foram avião. Mas agora veja, vamos voltar lá de novo. A era da carroça veio na era de Sardes. Está ali as 3 últimas eras. Laodiceia. Os dons espirituais. E em Laodiceia ele está do lado de fora já. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Então, sinal que ele já está de fora da era. Ele está de fora. E você que abriu, porque a gente pregava e prega, pode pregar com uma aplicação. O homem abre o seu coração, eis que estou à porta e bato, do indivíduo. Mas isso aqui é da era da igreja. Ele está escrevendo a era de Laodiceia. Agora, quem abriu, ele entrou em Senhor. Saiu com ele, está fora. Você está fora de Laodiceia.
Você não é laodiceiano mais. Porque Laodiceia diz: eu sou rica e abastada, não tenho falta de nada. Ele diz: tu és pobre, desgraçada, cega e nua. E não sabes, o pior é isso. É bonito, não é? É tremendo. Veja só. Agora, temos visto que o diabo mudou de bestas 4 vezes. E essas bestas foram seus poderes que revelou o mundo. E como veio a terminar sobre o cavalo amarelo, a cor da morte. Agora vamos os poderes de Deus, as bestas que mandou para combater isso. A primeira besta de Deus, que saiu para enfrentar o anticristo, foi quando apenas era um ensinamento. Recordem que quando o anticristo saiu pela primeira vez, foi um ministério de ensinamento, a doutrina nicolaíta, que quer dizer conquistar o laico, os leigos, tirar os leigos da frente da igreja, tirar o Pedro pescador. Portanto, Pedro não pode ser papa, porque Pedro é analfabeto. Pedro não pode ser papa, porque ele não tinha ouro e nem prata. Ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro não pode ser papa, porque Pedro era casado, tinha mulher, sua sogra adoeceu, Jesus foi lá curá-la. Ainda bem que eles não jogaram esse fardo em cima de Paulo. Porque se jogasse em cima de Paulo, pronto, aí Paulo não tinha saída, porque Paulo era solteirão. Só que ele mandou o bispo ser casado. Ele falou assim: se você deseja o episcopado, você tem que ser casado, marido de uma mulher e ter filhos. São Paulo disse, e Pedro também mandou. Nós temos que ver a coisa à luz da palavra. Não é agredindo, não é atacando, não é nada disso. É coragem de olhar na verdade. Só isso, mais nada. Veja. Já passou, não dá mais. Recordem que quando o anticristo saiu pela primeira vez, foi no ministério de ensinamento. A igreja não pode ficar só no barulho, na emoção. A igreja tem que ter ensinamento. A sua casa tem que ter ensinamento. Essa menina precisa de ensinamento. Não é de professoria pervertida lá da rua, não. Ela precisa de ensinamento da mãe. Ela precisa de ensinamento do lar. O lar é que dá o princípio para a pessoa. A educação do berço. A igreja precisa de ensinamento. A igreja não pode ficar só igual papagaio. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 30 Pai Nosso, 40 Pai Nosso, 50 Pai Nosso, 70 Pai Nosso. Não, gente, isso é cegueira, não faça isso não. Isso não é coisa para se decorar assim. Não, não é isso não, isso é falta de ensinamento. A igreja, a Bíblia é rica. A Bíblia é rica de alimento. Olha, veja só essa mesa aqui como está preparada. Nós entramos aqui hoje e quanta coisa nós já fizemos além e que correspondem profundamente à essência do Pai Nosso. A essência do Pai Nosso. Isso é verdade. E o ministério de ensinamento. Agora observem bem que saiu para fazer-lhe frente. Foi o leão que saiu para fazer frente para ele. O leão da tribo de Judá, o qual é a palavra. Quando saiu seu ensinamento falso, daquele falso, aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, por isso tivemos aí Irineu, Policarpo, São Martim
E os demais, quando o anticristo estava dando a volta com seu falso ensinamento, Deus mandou seu ensinamento. Resistiu o falso ensinamento com o verdadeiro ensinamento. Como é que você vai resistir o falso ensinamento que a sociedade está dando para a sua família? É ensinando o verdadeiro para ela. Assim Deus fez. Deus mandou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá. Quem é a palavra manifesta no Espírito Santo. E o Espírito Santo estava ali para manifestar-se, o qual é a palavra. Por isso a igreja primitiva tinha curas, tinha milagres, tinha visões, tinha poder. Ela não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha poder. Porque foi a palavra vivente na forma do leão da tribo de Judá, saindo para combater aquilo. Amém. Agora o entendem? A besta manda seu poder, o anticristo, e Deus manda o seu poder, a palavra. Saiu o anticristo, o ensinamento falso. Eles estão dizendo aí que o Gorbachev que é o segundo anticristo. Mas que é cegueira demais. O SIC e cada número que inventa isso diz: olha, isso é a marca da besta. Agora, entendem? Anticristo é aquele que ensina coisas falsas para o povo. É que não dá o verdadeiro ensinamento para o povo. A seca, você vê, a seca mata. A seca mata toda a propriedade da terra, todo o recurso que ela tem. E o ensinamento na Bíblia é a chuva. É uma chuva de ensinamento. É que rega, é que dá substância para o crente ser crente, independentemente de suas emoções, de suas sensações, independentemente da sociedade, independentemente do dinheiro, independente de qualquer coisa, independente de terceiros. E também, veja, e também saiu o ensinamento verdadeiro para combater aquele falso ensinamento, porque esta é a única maneira de se combater o falso, é mostrando-lhe o verdadeiro. A única maneira de tirar o osso da boca de um cachorro sem ele te morder é lhe dando um bom pedaço de carne. É lhe oferecendo uma coisa melhor. Jesus sempre ofereceu uma coisa melhor. Melhor do que religião. Melhor do que superstições. Melhor do que fumo. Melhor do que álcool. Melhor do que roubo, melhor do que toda sorte de pecado. Jesus sempre ofereceu uma coisa melhor. Essa é a primeira igreja apostólica que lhe faz frente. É aquela que bateu o pé e disse: não, nós não negaremos esta verdade. Então morreu. Foi queimada, foi sacrificada por feras, animais selvagens. Mas ela estava fazendo a ponte. Esse evangelho que chegou a nós, ele não veio através de mãos polidas. Ele chegou a nós através de sangue,
Ele atravessou a era negra através de sangue. Hoje nós somos crentes dengosos, manhosos, queremos ser adulados, porque senão não vamos mais na igreja. Nós nos ressentimos e entramos em dificuldade com um, com o outro, com uma, com a outra. Nós somos manhosos, dengosos. E esquecemos de que forma que esse evangelho chegou a nós. Foi porque Deus levantou na era específica o seu espírito de ensinamento através daqueles homens, através daquela igreja, para resistir àqueles falsos, o anticristo. Só sob o Papa Gregório, sob o Papa Gregório, se não me falha a memória, morreram 11 milhões. 11 milhões. Não é isso? 11 milhões de cristãos, porque não concordavam com a Igreja Católica. Ela é chamada de assassina, a Bíblia Sagrada. Ela é chamada de a grande prostituta. Ela está embriagada com o cálice da prostituição, com os reis, com os governadores, com os presidentes, com os estados. Agora hoje ela mudou de máscara. Hoje ela está boazinha. Ela está dando a mão para todo mundo. Ela está dizendo, leia a Bíblia. Mas lá em Trindade, onde eu fui criado, o nosso nome lá era Capeta. E a Bíblia era livro do Capeta, gritado no alto-falante. E os missionários que levavam Bíblia para a festa da Trindade, logo eles tomavam a Bíblia dos romeiros e queimavam na porta da igreja lá. Fazia monte e queimava. Ela botou missionários para fora ali, ó, de Trindade, a pontapé, pedras, porrete. Agora hoje ela está dizendo, não, todo mundo é filho de Deus. Mudou de máscara, mudou de cavalo. Mas tem uma coisa, essa igreja te conhece, menina. Essa igreja te conhece, porque ela tem um profeta de Deus. Amém? A igreja primitiva ficou sabendo realmente que ali ela estava enfrentando o falso Cristo, o anticristo. Agora eu não posso passar para a segunda besta, porque o tempo já foi. Vem a vermelha, depois a amarela. Mas quarta-feira que vem, se Deus permitir, a gente continua, né? Aqui, ó, ficou na primeira linha só. Mas estudo é isso mesmo. O estudo você tem que fazer igual casa de fartura. Você leva a panela para o meio da mesa. Porque esse negócio de panela longe, né? Eu não gosto de ter com panela longe, não. Sabe por quê? Aquilo é para a gente comer menos. Aquilo é para a gente ficar constrangido, acanhado. Vamos. Chega a panela para cá, gente. Chega a panela para cá. Porque aí a gente vai puxando devagarzinho, uma colher mais uma colher, a gente come bastante e ninguém percebe que comeu bastante. Agora você levanta 10 vezes. Bom, no fogão caipira está certo, né? Mas é isso mesmo. É bom sempre sobrar para outro dia. Vamos ficar de pé e o pastor Elias vai terminar a reunião para nós com oração. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.